Agnanatirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 9, Raja Vidya, Raja Guhya Yoga, verso 12 em diante. Moga Shamoga Karmanu Moga Gnana Vijatasha Rakshasim Asurim Jaiva Prakritim Mohinim Shritam. Toda a sua esperança, ação e conhecimento são coisas vãs. Quando julgadas pelo divino e eterno parâmetro, elas habitam na natureza rakshasica e assúrica, que ilude a vontade e a inteligência. Aqui Krishna diz que estas pessoas estão tão cegas na sua natureza assúrica, pela sua natureza demoníaca, que não veem que este Vasudeva Krishna é a última e suprema realidade, que ele é a esperança de todos, que todas as almas anseiam apenas alcançá-lo, voltar para ele, servi-lo, amá-lo. Devido à sua ignorância, elas não conseguem pensar, não conseguem ver a verdade. Olhando para os prazeres deste mundo exterior, deliciam-se dizendo: sim, eu estou feliz. E ficam apegadas a essa felicidade que dura apenas pouco tempo. Pessoas assim não gostam de ter o conhecimento de Deus. Apenas Deus pode dar a felicidade eterna, a suprema felicidade, a derradeira felicidade. Ele dá essa derradeira felicidade àqueles que ficaram completamente entregues a Ele. Mesmo que eles vivam no mundo, as suas mentes estão sempre focadas no divino. Capítulo 9, verso 13. Mahatmanastu mam partha daivim prakrutim ashrita bhajanti ananya manasu gnatva bhutadim abhyayam. Mas as grandes almas, ó Arjuna, que partilham a minha natureza divina, adoram-me com uma mente indivisa, conhecendo-me como a imutável origem dos seres. Mas as grandes almas, ó Arjuna, que partilham a minha natureza divina. Estas grandes almas que estão completamente em sintonia com Deus, com Krishna, que alcançaram a autorrealização, adoram-me com uma mente indivisa, conhecendo-me como a imutável origem dos seres. Bhagavan Krishna diz que estas grandes almas, estas almas realizadas, que partilham a minha natureza divina, que alcançaram Deus no seu interior e compreendem que não há diferença entre a suprema realidade de Narayana e eles mesmos, adoram-me com uma mente indivisa. Aqui Krishna está a falar sobre Bhakti. Ele diz: mesmo aqueles que alcançaram a realização de Deus adoram o Senhor Supremo. Se olharem para uma alma realizada, verão Bhakti, a pura devoção, conhecendo-me como a imutável origem dos seres. Mesmo se eles tiverem compreendido que tudo é Narayana, a sua devoção a Ele, o seu apego a Ele é maravilhoso. Shri Ramakrishna estava completamente absorto no amor pela Mãe Divina. Mesmo assim, servia-a sempre com muito amor. Ele era excelente, não como aqueles que apenas falam do Deus impessoal. Bhagavan diz que as grandes almas o adoram com uma mente indivisa, mesmo se tiverem realizado o divino, mesmo que o vejam no seu interior e saibam que tudo é Ele, elas nunca deixam de o adorar. Estas almas realizadas possuem amor exclusivo por Deus. As suas mentes não se sentem atraídas por nada a não ser por Deus. Elas percepcionam Deus no seu interior e em toda a parte, mas não param de louvar e cantar a glória de Deus. Estas almas realizadas nunca estão separadas de Deus.
Os Bhaktas têm este absoluto anseio por ele, assim como o próprio Senhor também anseia pelos Bhaktas da mesma forma. Tal como os Bhaktas percepcionam Deus no seu interior, o Senhor também percepciona os Bhaktas dentro dele. Esta é a relação, a conexão que uma alma realizada tem com o Senhor. Aos poucos, o Senhor estava a revelar a Arjuna a essência de Bhakti. Capítulo 9, verso 14. Satatam kirtayanto mam yatantascha druda brata namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. Sempre a adorar-me firmes no esforço espiritual, prostrando-se diante de mim com devoção, eles veneram-me sempre em yoga. Eles veneram-me sempre em yoga. Eles estão em constante união comigo através do seu sadhana, através da sua intuação, através da sua meditação, através da prática do seu Atma Kriya Yoga. Eles estão constantemente a louvar o Supremo Senhor Narayana. Os devotos amorosos, os Bhaktas, só têm um único objetivo: alcançar os pés de lótus do Senhor. Para alcançá-lo no seu interior, percepcioná-lo, ter a autorrealização. Eles não querem a libertação ou qualquer outra coisa. O seu único objetivo é amá-lo. Esses Bhaktas têm uma fé inamovível que não é inconstante, nem tocada por nada. Quando uma pessoa segue um certo caminho, quando aceita abrigo de um guru, faz um determinado voto. Fazer um voto não é simplesmente dizer: "Oh, eu estou a fazer um voto", como quando alguém faz o voto de Brahmacharya. Não, aqui o voto significa que a pessoa se entregou completamente nas mãos, no abrigo do guru. Prostrando-se diante de mim com devoção, eles veneram-me sempre em yoga. Pode haver terríveis calamidades. O vento pode soprar da esquerda e da direita. Um grande tsunami pode acontecer. Mas isto não tem o mínimo efeito no verdadeiro Bhakta. Eles não são afetados na sua resolução ou determinação. Quando os Bhaktas têm esta resolução firme, adotaram um caminho e se entregaram, nada do que acontece no mundo exterior os pode demover. Não importa o quão criticados possam ser ou o que os outros digam, nada os consegue demover. Tais Bhaktas alcançam a suprema realidade. Eles estão preparados para a realização de Deus. Mas aqueles que vacilam, Deus dispensa-os para as suas próximas vidas. Sempre a adorar-me. O Senhor manifesta as suas qualidades naquele que vai a lugares sagrados, que visita templos, que se inclina com fé e amor às divindades, que entoa os nomes divinos, que faz japa kriya, que se prostra diante dos pés de lótus do Senhor, que como Sharanagata está completamente entregue a Ele. Aqueles que ouvem a glória do Senhor com uma mente firme, aqueles cujos corações sufocam e vertem lágrimas dos seus olhos quando ouvem falar da divindade do Senhor, estão aptos para a realização de Deus. Esses devotos que têm esse anseio pelo Senhor estão aptos para a realização de Deus, porque amam Deus apenas por amá-lo. Não amam Deus só para negociar com Ele. Amam-no porque o amam. Isso é apenas amor. Just love. O Senhor louva estes Bhaktas e Ele próprio rejubila na forma de um Bhakta. Capítulo 9, verso 15. Gnanayajnena kapyanyeyan jantomamupasate ekatvena prutatvena badoda bishpatomukam. Outros também me procuram pelo sacrifício do conhecimento e veneram-me na minha unidade em todos os seres individuais e em todas as minhas milhões de faces universais.
Aqui Bhagavan Krishna está a falar acerca de Jnana Yogis. Outros também me procuram pelo sacrifício do conhecimento e veneram-me na minha unidade, no meu aspecto Nirgun, em todos os seres individuais e em todas as minhas milhões de faces universais. Aqueles que veneram Deus através da prática do Jnana Yoga acreditam que todas as atividades levadas a cabo pelo corpo, pelos sentidos e pela mente representam apenas a reação dos gunas nascida de Maya. Eles são muito desapegados e não se envolvem no jogo dos sentidos ou no sentimento de autoria relativamente a estas atividades. Um verdadeiro Jnana Yogi que alcançou este estado, que respeita toda a criação, que respeita todas as pessoas, percebe que só existe uma realidade suprema e reconhece tudo como manifestação da verdade na constante prática de permanecer num estado de unidade com Brahman. Este é o sacrifício, o yagna que os Jnana Yogis oferecem a Deus. É desta forma que eles veneram Deus. Eles percepcionam o Supremo Brahman, presente na forma do universo manifestado à sua frente. O próprio Deus está presente à sua frente e manifesta-se em cada um, nas minhas milhões de faces universais. Tudo é apenas a manifestação do Supremo Brahman, nada mais. Capítulo 9, verso 16. Aham Kraturaham Yagna Swadaham Ushadam Mantroham Aham Evadyamaham Agniraham Utam. Eu sou a ação ritual, sou o sacrifício, sou a oblação da comida, sou a erva que dá fogo, eu sou o mantra, sou também a manteiga, sou a chama e sou a oferenda. Aqui Bhagavan Krishna diz que tudo num ritual é apenas ele. Qualquer coisa que seja necessária para uma cerimónia de fogo, um yagna, incluindo a atividade, ela mesma é apenas a sua manifestação. Até o mantra que se entoa enquanto se faz o ritual é ele manifestado na forma desse mantra. O mantra é a imagem verbal do Senhor. Sou também a manteiga, eu sou o ghee e todas as coisas materiais oferecidas no yagna. Ele disse também, eu sou a oferenda. Eu sou o gesto da oferenda. Eu sou este fogo no qual a oferenda foi oferecida. Ele diz que está presente em tudo. Ele permeia tudo no seu estado sem forma, Nirgun. Aqui neste verso, o Sr. Krishna está a explicar a Arjuna a sua omnipresença, como ele está em tudo. Ele está gradualmente a ajudar a Arjuna a percepcionar a realidade suprema. As pessoas podem dizer: está bem, Deus está em toda a parte. Contudo, isso não quer dizer que elas consigam realmente percepcionar que Deus está em toda a parte. Mesmo muitos dos Jnana Yogis que dizem que Deus está em toda a parte, na verdade não o percepcionam em toda a parte. O Senhor está a levar Arjuna para além desse ponto, para lhe revelar a verdade através de Bhakti. Quando o Bhakti desperta, o Jnana é transformado. Não só o vê em tudo, mas tem consciência de que é apenas o Senhor que permeia tudo e que tudo é apenas a sua emanação. É por isso que aqui ele diz: eu sou a divindade por quem se está a fazer o sacrifício, mas também sou o sacrifício. Eu sou cada ação. Eu sou também o samagri que as pessoas estão a oferecer. Capítulo 9, verso 17. Pitahamasya jagato matadata pitamaha vedyam pavitram omkarak
Samaya Churabache. Eu sou o pai deste mundo, a mãe, o ordenador, o primeiro criador, o objeto do conhecimento, a sagrada sílaba Om e também os Rig, Sama e Yajur Vedas. Aqui Bhagavan Krishna diz que tudo emana dele e que ele é a suprema causa. Assim, ele refere-se a si próprio como sendo o Pai. Cristo diz: Eu fui enviado pelo Pai. Aqui Krishna revela: Eu sou o Pai e a Mãe deste universo. Ao ser a Mãe, ele segura o universo com apenas uma fração do seu ser. Ele explica anteriormente como criou tudo pela sua vontade através da Mãe, Maya Prakriti, versos 7 a 10. Aqui Krishna diz: Eu sou o Pai e eu sou a Mãe. Ardhanarishvari. Ele não é homem nem mulher, ele está para além do género. Quando ele tem de suster a criação, assume o papel do pai para criar as regras. Quando precisa de manifestar a criação, ele assume o papel da mãe. O ordenador, ele é Prajapati, o legislador. Ele é o primeiro criador, por isso tudo provém dele. Ele próprio sustém todo o universo, ele próprio o destrói, ele próprio preserva tudo. Ele é Brahma, ele é Vishnu e ele é Shiva. O objeto do conhecimento. Ele é a essência deste conhecimento, Brahma Gyan. Através da revelação deste Gyana, o supremo conhecimento, o conhecimento da alma, a pessoa realiza-se e desperta da ilusão. A alma revela-se e assim Narayana revela-se a partir do interior da própria alma. É só ele. Ele é o objeto do conhecimento. Ele é o objeto das conversas. Ele é o objeto a ser visto, ele é o objeto a ser ouvido, ele é o objeto no qual a mente tem de se fixar continuamente. Ele é Omkara, o som primordial, o som cósmico que vibra em tudo, toda a vibração neste mundo. Todo o som é apenas o som cósmico por detrás de tudo. Ele diz: Eu sou o Om sagrado, eu sou o Pranava, eu sou esta força vital que sustém tudo. Krishna não se está só a referir ao próprio som. Som é vibração e tudo neste mundo é causado pela vibração. Todo o universo, tudo é criado devido a essa vibração. Ele diz: Eu sou a causa dessa vibração. Eu sou esse Omkara. Eu sou esse som que vibra em todo o universo e traz tudo à existência. Eu sou a própria vibração e quem, através do sadhana, perceber e ouvir esse som cósmico, alcança a realização de Deus. Através deste som, eu purifico tudo. Bedyam Pavitram. Através deste som cósmico, tudo vibra. É como quando se toca o sino. O sino não toca apenas dling e acabou. Não. A vibração que emana do sino afeta o corpo físico. Afeta não só o corpo físico, mas também o corpo etérico e tudo o resto. É dito que este som cósmico tem 7 frequências de vibração energética. E estas 7 frequências purificam. Não é só para afastar o mal. Vocês afastam o mal da vossa mente. É por isso que em todos os templos, em toda a parte, a primeira coisa que fazem é tocar o sino, não é? Na igreja, as pessoas tocam o sino para anunciar os serviços, mas não é só para anunciar os serviços. Os antigos sabiam o segredo por detrás de tocar o sino. Eles sabiam como a vibração que emana de tocar o sino dissipa a negatividade. No ano passado, cientistas da Rússia fizeram um estudo e descobriram que, ao tocar o sino nas igrejas, muitas doenças foram curadas.
Por detrás do som que vibra através do sino está somente o som cósmico Om. É o som do Om Shanti que vibra. Quando uma pessoa está a fazer Om Shanti, o Om vibra, ele purifica. Aqui Bhagavan Krishna diz: eu sou este Omkara, eu sou este som primordial, eu sou Om. Bhagavan diz: eu sou também os Rig, Sama e Yajur Vedas. É dito que os Vedas foram revelados por Deus. Através dos Vedas, os sábios têm conhecido ao longo dos tempos o conhecimento de Deus. Bhagavan diz: eu sou idêntico aos Vedas, eu sou aquele que tem revelado os Vedas aos sábios, a Vyasa. Mas este conhecimento dos Vedas existiu antes da Vyasa. Assim, os Vedas são similares a ele. Krishna enfatiza a importância dos Vedas porque naquele tempo os Vedas eram altamente considerados. Capítulo 9, verso 18. Gatir Bharta Prabhu Sakshini Basa Sharanam Surut Prabhava Pralaya Satnam Nidanam Bijamabhyayam. Eu sou o caminho, o sustentador, o mestre, a testemunha, a casa e o país, o refúgio, o amigo querido. Eu sou o nascimento e o estado e a destruição da existência aparente. Eu sou a semente imperecível de todos e a sua eterna morada de descanso. Aqui não há muito a dizer porque ele já disse tudo. Ele é aquele que é bondoso, a pessoa amorosa que naturalmente, graciosamente, pensa somente no bem-estar de todos. Ele é aquele que faz o bem aos outros sem esperar nada em troca. Ele é o melhor amigo. Eu sou o caminho e a meta. Aqui Krishna diz: eu sou o caminho. Eu sou a própria meta. Não existe outro que não eu. Cristo também diz na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É preciso alcançar a perfeição desse estado, é preciso alcançar o estado de filiação e daí alcançar o Pai. O sustentador, o mestre, a testemunha. Eu sou o grande Senhor dos Senhores, eu sou a suprema divindade de todas as divindades. Eu sou o supremo mestre dos mestres. Eu distingo-me acima de todos. Eu não sou apenas um mestre, eu sou o mestre de todos os mestres. Eu sou a testemunha de todas as testemunhas. A casa e o país, o refúgio. Ao referir-se a si próprio como a casa, Krishna quer dizer que ele é o único abrigo para todas as almas encarnadas que vieram a esta realidade física. Ele é o único país, ele é Vaikunta, ele é Goloka, ele é o refúgio daquele que se lhe entrega, ele é a meta daquele que anseia pelo divino. Neste verso, o Sr. Krishna revela-se a Arjuna dizendo que ele é o único refúgio para os bhaktas que anseiam por ele. Ele próprio é o anseio, ele é o amigo querido. Ele olha por aquele que faz Sharanagati e que se abriga nele. Ele é o Deus do amor que dá abrigo a todos. Ele é aquele que remove o sofrimento e dá a proteção. No Ramacharita-manas, o Sr. Shri Rama diz: eu protejo totalmente aquele que se entregou a mim e aos meus nomes divinos. Só precisa de dizer apenas uma vez, com um coração puro e com uma mente inamovível, com sinceridade: eu sou teu, e procurar a minha proteção. Este é o meu juramento. Eu sou o nascimento e o estado e a destruição da existência aparente. Aqui ele diz: eu sou a criação, eu sou aquele que mantém a criação, eu sou aquele que dissolve e aniquila a multiplicidade de universos. Eu sou a semente imperecível de todos. Não há declínio para esta semente.
enquanto as sementes normais se decompõem. Digamos que pegam em 10 sementes. Dessas 10 sementes, 8 irão crescer e outras 2 irão morrer. Aqui o Sr. Krishna diz: eu sou a causa imperecível de tudo o que é manifestado, o animado e o inanimado. Todos os seres emanam dele somente, e ele é a eterna morada de descanso. Por isso, tudo volta para ele, tudo provém de Deus e tudo regressa a Deus, e tudo está a acontecer dentro dele, através da sua Yoga Maya. Capítulo 9, verso 19. Tapamyaham Bharsham Nigronami Utsrochameja Amrutam Chaiba Mrutyosja Sadasak Kaham Arjuna. Eu dou calor, eu retenho e envio a chuva. Eu sou imortalidade e morte, existência e não existência, ó Arjuna. Através da luz, ele revela-se e faz com que cada um realize o seu verdadeiro self, o supremo néctar, porque ele próprio é a realização. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Leva-me da inverdade para a verdade, da escuridão para a luz, da mortalidade para a imortalidade. Om, paz, paz, paz. Ele é a verdade suprema. Ele é aquele que tira as pessoas da escuridão, da ignorância e traz-las para a luz. Ele leva as pessoas da inverdade para a verdade. Ele é aquele que leva cada pessoa a realizar o Atma, libertando-as do ciclo de nascimento e morte. Quando realizam esta eternidade da alma, a imortalidade da alma, ele traz-las para o mundo celestial. E também morte. Tudo o que é criado tem uma certa limitação. Ele é a causa da morte. Ele diz: eu sou aquele que sustém o tempo. Eu sou Mahakala. Sou este espírito de destruição. Tudo o que é criado eu aniquilo. Isso reside em mim. Através da Mahakala, o mundo inteiro e uma multiplicidade de universos são dissolvidos. Aqueles que são ignorantes, ele revela a limitação das coisas, mas aos inteligentes, ele revela a imortalidade do Self, o Self imperecível. Eu sou existência e não existência. Aqui ele diz: eu sou o manifestado e o não manifestado. Eu sou Brahma, Nirgun e Sagun, ó Arjuna. A existência e a não existência são duas Prakritis de Bhagavan Krishna, a Para-Prakriti e Para-Prakriti. A Para-Prakriti existe aqui. É a natureza mais baixa de Deus, a Maya do mundo material. Para-Prakriti é a natureza mais elevada de Deus, o véu cósmico que cobre Deus para que não o vejam. Contudo, dado que Deus é a causa de tudo, ele está acima das suas Prakritis, da sua força de vontade. Capítulo 9, verso 20. Traividyamam somapa buddha papa yagnair ishtva swargatim prarthayante te punyam asadya surendralokam ashnanti divyam divi deba bogan. Os conhecedores dos Vedas triplos que bebem o soma purificam-se do pecado venerando-me com sacrifício. Rezam a mim no caminho até ao céu, ascendendo até aos mundos celestiais pela sua retidão, eles gozam das divinas festas dos semideuses no paraíso.
Os conhecedores dos Vedas triplos. Ele é o doador dos 3 Vedas, Rig, Sama e Atharvaveda, que bebem o Soma purificam-se do pecado. Aqui Soma significa Amrit, o néctar divino que os Devas bebem para se tornarem imortais. Aqueles que alcançam a realização de Deus bebem deste néctar, da doçura de Deus, do amor de Deus e ficam purificados. Todo o seu karma passado e todo o karma que estão agora a criar é completamente removido, completamente apagado. Krishna diz: venerando-me, todos os pecados são limpos. Venerando-me com sacrifício, rezam a mim no caminho até ao céu, ascendendo até aos mundos celestiais. Aqueles que rezam aos semideuses com o objetivo de libertação não conseguem alcançar a realização de Deus, mas ascendem aos mundos celestiais dos semideuses. Eles ascendem a certas esferas celestiais loucas, mundos, que são os diferentes membros do corpo de Deus. Devido à sua fé, eles gozam por um tempo paraíso celestial e as festas divinas dos semideuses. E claro, depois de terem acabado de gozar esse estado, as suas almas voltam a esta terra para alcançar a realidade suprema, para alcançar os pés de lótus do Senhor, para alcançar a sua graça através da realização de Deus. Capítulo 9, verso 21. Tetam bhuktva swargalokam vishalam krine punyamartalokam vishanti evam traidharmam anuprapanna gatagatam kamakamalabante. Tendo desfrutado do vasto reino do céu, eles regressam ao reino dos mortais quando o seu mérito se esgota. Assim, aqueles que seguem os rituais védicos, mas são motivados pelo desejo, alcançam apenas repetidos nascimentos e mortes. Tendo desfrutado do vasto reino do céu, eles regressam ao reino dos mortais quando o seu mérito se esgota. Bhagavan Krishna diz que as pessoas que não realizam esta verdade acerca do Self e de Deus, mas se entregam aos semideuses, obtêm o fruto dos prazeres transitórios nos lokas celestiais, mundos celestiais, dos semideuses, de acordo com o que eles fizeram nas suas vidas. Contudo, o seu bom punya é transitório, não é permanente. Devido a esse punya, vão, por exemplo, até Indra Loka. São entretidos um pouco por Indra e companhia, mas mais tarde, quando o seu punya termina, quando a sua conta bancária está vazia, Indra dirá: meu caro, agora esgotaste todo o teu dinheiro, não tens nada para apostar, então terás de deixar este cassino. Assim, eles têm de voltar a nascer de novo, aqui na Terra, para trabalhar para a realização. Se não conseguirem realizar Deus, se não tiverem a oportunidade de se entregarem aos pés do Guru para que possam ser libertados nesta vida, eles regressarão muitas vezes mais e continuarão a repetir as mesmas coisas. Só aqueles que se entregam obtêm a realização de Deus. Aqueles que se entregam aos pés do Mestre são afortunados. O Mestre transporta-os através do oceano do Samsara, leva-os para além desta ilusão de nascimento e morte e torna-os realizados. Capítulo 9, verso 22. Ananyas Sintayantu mam ye jana paryupasate tesham nityabhyuktanam yogakshemam bahamyam. Para aqueles homens que me veneram, fazendo de mim o único objeto do seu pensamento, para aqueles em constante yoga comigo, eu cuido da sua prosperidade e bem-estar. Este verso é lindo. Krishna diz: eu carrego aos meus ombros o peso dos bhaktas
que estão completamente entregues a mim. Eu assumo completa responsabilidade pelo seu bem-estar. Eles estão constantemente a servir-me e nunca se desviam de mim em tempo algum. Têm-me continuamente nas suas mentes. Eles têm sempre a imagem do divino na sua mente. A sua língua está constantemente a entoar os nomes divinos. E qualquer ação que façam com as suas mãos é somente para servir o Senhor. Qualquer que seja a oração que eles façam, torna-se um serviço. Através dos seus ouvidos, eles ouvem apenas a glória do Senhor. E qualquer coisa que levem às suas bocas é o prassad que eles oferecem ao Senhor. Todas estas práticas são yoga, eles deixam-nos em completa união com Ele. Eu cuido da sua prosperidade e bem-estar. Eles não devem preocupar-se com nada, porque tudo está a ser cuidado. Na Bíblia também é dito que Deus cuida daqueles que se entregaram a Ele. Ele dá-lhes abrigo, proteção e cuida do seu bem-estar. Isto lembra-me uma história de Prahlad Maharaj, que estava completamente entregue a Narayana e entoava constantemente o seu nome. O seu pai, Hiranyakashipu, era um Asura. A história é contada assim. O irmão de Hiranyakashipu, Hiranyaksha, tinha acabado de ser morto por Narayana quando ele estava na forma do avatar Vara. Hiranyakashipu queria vingar-se do Senhor, então fez muita penitência no monte Mandara por muitos anos, rezando intensamente ao Senhor Brahma. Os seus tapas, as suas austeridades foram tão intensas que os semideuses foram ter com o Senhor Brahma, pedindo-lhe para acordar Hiranyakashipu dos seus tapas e apaziguá-lo. Assim, o Senhor Brahma apareceu-lhe e perguntou: "O que é que tu queres?" Hiranyakashipu pediu a imortalidade, assim como fazem muitos dos demónios. Brahma disse-lhe que não podia dar-lhe a imortalidade porque ele próprio não era imortal. Assim, Hiranyakashipu disse que queria a bênção de não ser morto por nenhum homem ou por nenhum animal dentro ou fora de qualquer edifício durante o dia ou a noite na terra ou no céu, por nada que estivesse morto ou vivo. Ele também queria o controle supremo dos três mundos. Brahma concordou com isto e deu-lhe a bênção. Hiranyakashipu começou a destruir todos os yagnas, a desmantelar todas as murtis de Narayana e fez toda a gente venerá-lo como o Supremo Senhor. Contudo, o seu filho mais novo, Prahlad Maharaj, era um grande devoto do Senhor e estava sempre a louvar Narayana. Hiranyakashipu estava sempre irritado com o seu filho, que em vez de o venerar, estava sempre a venerar Narayana. Ele até fez muitas tentativas para matar o seu próprio filho, mas todas elas falharam. As coisas finalmente chegaram a um clímax. Hiranyakashipu desafiou Prahlad e perguntou-lhe onde o seu Narayana podia ser encontrado. E Prahlad disse que ele estava em toda a parte. Hiranyakashipu apontou para um pilar e perguntou: "Estará ele neste pilar?" Prahlad disse: "Claro, ele está em toda a parte, ele está dentro desse pilar também." Deste modo, Hiranyakashipu atingiu o pilar e do pilar saiu Narasingdev, o Senhor Narayana, na forma de metade homem, metade leão. Depois de combater com Hiranyakashipu, o Senhor arrastou-o para a entrada do edifício, o qual não era nem fora nem dentro. Era a hora do entardecer, que não é nem dia nem noite. Depois colocou Hiranyakashipu no seu colo, pois deste modo ele não estava nem na terra nem no céu, e matou-o com as suas unhas, que não eram nem vivas nem mortas. Desta maneira, o Senhor satisfez a bênção de Brahma, destruindo Hiranyakashipu e salvando também Prahlad Maharaj.
Aqui vemos como o Senhor cuida dos seus bhaktas em todos os aspectos. Hiranyakashipu era, na realidade, a encarnação de Vijaya, que tinha querido ser morto pelo Senhor Narayana numa vida passada. Assim, o Senhor Narayana matou e livrou desta sua vida passada, de modo a que ele pudesse nascer de novo, para desfrutar da lila de Krishna na sua próxima vida, e também para ser morto por Krishna. E foi desta forma que Jaya e Vijaya, os porteiros de Narayana, retornaram ao seu verdadeiro self em Vaikunta. Yoga Kshemam Bahamyaham. Ele cuida daquele que se entregou a ele e cumpre com todos os seus desejos. É como uma mãe. A mãe cuida do bem-estar da criança. A criança não precisa de se preocupar com nada, que roupas vestir, o que comer e assim por diante. Quem se preocupa com tudo é a mãe. O Senhor é a mãe de todas as mães. Ela tem dentro de si o amor de bilhões de mães. Para o devoto que se entregou, ele próprio cuida do seu bem-estar e protege-o. Capítulo 9, verso 23. Yepyanya devata bhakta yajante sharadaya bita tepimame bhakaunteya yajanti abhidi purvakam. Até mesmo aqueles que, dotados de fé, são dedicados a outros deuses, eles veneram a mim somente, ó Kaunteya, de um modo indireto. Bhagavan Krishna diz que quem venera os semideuses, sem se aperceber de que existe o Supremo Senhor por detrás deles, está realmente a venerá-lo. Ele também se refere às pessoas que veneram as entidades da natureza, fazendo rituais nas florestas, tal como dançar à volta de pedras e árvores. Para elas, Deus está distante. Elas vão até às entidades. É muito importante compreender aquilo que Bhagavan Krishna está a dizer aqui. Muitas vezes, as pessoas trabalham com as frequências inferiores da natureza por não terem o conhecimento do Self superior. Elas começam a fazer imensos rituais xamânicos sem terem o conhecimento verdadeiro do Self. Isto leva-as a um estado inferior. Então nunca são livres, ficam presas nessa realidade. Nascem como animais porque as suas mentes estão muito focadas neles. Quando deixam este mundo, que imagem permanece nas suas mentes? Um pássaro a voar, um lobo ou outra coisa qualquer. Mesmo se são almas realizadas, voltarão a nascer automaticamente como animais. Eu não estou a dizer que elas não são almas realizadas, elas são almas realizadas sim, mas Deus colocou-as como homens na terra para avançarem até Ele e não para venerarem semideuses ou entidades da natureza que têm uma vibração baixa. Existe um tempo em que todos encarnaram como animais, mas essa realidade já acabou há bastante tempo. Quando crescem, deixam a infância e não continuam a agir como uma criança, certo? Devido à fé que eles têm nos semideuses e nas entidades da natureza, o Senhor misericordioso Krishna diz: saibam que eles me adoram a mim somente, eu sou o único objeto da sua veneração. Mesmo que eles acabem por ir para os loucas desses semideuses ou encarnem num estado mais baixo, Deus dá-lhes já a oportunidade para subirem cada vez mais para cima em direção à realização de Deus. Ter a graça de estar no caminho espiritual, de forma a alcançar a suprema realidade, é muito raro. Capítulo 9, verso 24. Aham sarvabhaya gnanam bhaktaje prabhureva jenatam abhijanti tatvenatas jamavandite. Sou eu próprio aquele que desfruta e o Senhor de todos os sacrifícios, mas eles não me reconhecem na minha verdadeira natureza e por isso caem.
Aqui Krishna diz que aqueles que veneram os semideuses e as entidades da natureza não percepcionam a realidade suprema. Eles falham em perceber a consciência de Deus, não se apercebem de que é Deus que está no seu interior. Muitos identificam-se tanto com estas entidades que se apegam a elas, não têm uma visão direta do Senhor como um verdadeiro Bhakta, que têm a oportunidade de se entregar, que têm uma boa associação com os devotos de qualidades mais elevadas, com os verdadeiros Vaishnavas. Devido ao seu tipo de veneração, caem de volta ao estado animal. É por isso que eu estava a dizer anteriormente que devem abandonar essas baixas qualidades. É bom tomar consciência delas. É bom saber que a alma já passou antes por esse tipo de experiências. Mas a alma é divina e tem de se mover em direção à realidade mais elevada. Não devem olhar para baixo, mas para cima. Como Krishna disse num capítulo anterior, toda a gente olha para aqueles que alcançaram a realização e tenta copiá-los. Capítulo 3, verso 21. Bhagavan Krishna diz para não olharem para baixo, porque essa realidade já acabou. Agora têm de olhar para cima, olhar em direção a Deus e elevar-se de modo a alcançá-lo. E quando se elevam, também trazem outros convosco.